por nome, não. Aqui, ó. Aí ele pergunta assim, ó. Quantas vezes por semana você consome um desses produtos? Gente, é por semana, não é por dia, não. Por semana. Ai, eu quiser. Refrigerante, vocês consomem por dia, normalmente, por exemplo, um. Então, por semana são quantos? Vai por semana em casa. Ah, tá. Acabou. E os outros a mesma coisa. Pessoal, vamos prestar atenção aqui, ó. E no de baixo é qual a quantidade desses alimentos você consome em um dia. Por exemplo, refrigerante, se vocês consomem um dia uma latinha são quantos? 350, por exemplo. Então vocês consomem quantas latinhas por dia? Biscoito recheado pode colocar o pacote, por exemplo. Então, a unidade. Coloquei 1, 2, 3, 4. Coloquei Iogurte, potinho. Pessoal, vamos lá. Como assim conveniente? Você acha que a quantidade de açúcar que você come por dia é suficiente, isso é importante, é essa quantidade que precisa? É essa. Você acha que é suficiente? Não. Tá com relação à quantidade que precisa ser diariamente? A pergunta é: se você acha que sim, marca sim. Você acha que não? Coletivo aí. Porque, pessoal, como a Luana falou para vocês, nós estamos fazendo um levantamento da quantidade de açúcar consumido por vocês nesses alimentos de vocês aí. E na semana que vem a gente vai fazer um. Você está sendo filmado? Aqui o quadro volta aqui. Mas geralmente você come chiclete. Isso, já são 20. São 20 chicletes. Aproximado. Existe um Traz. zero açúcar. Entendi que eu como os dois pacotes. Não. Você pode colocar os pacotes. Coloca assim, 3 pacotes, por exemplo. Tem não. Com vocês inicialmente, conversar uma conversa inicial, depois fazendo um questionário com vocês. Hoje a gente vai trazer um pouco da prática, mais da prática, mais da realidade, para vocês puderem visualizar isso, a quantidade de açúcar que tem naqueles alimentos que vocês relataram nos questionários para a gente. Tudo bem? Então, como que a gente fez? Aquele questionário que vocês passaram para a gente, coletou o mesmo dado. Quais as frequências mais se pareceram no uso daqueles alimentos? E vamos fazer um bate-papo, porque na verdade o que a gente quer fazer? A gente não quer fazer em forma de aula, a gente falando aqui e vocês só prestando atenção, a gente quer fazer um bate-papo. Vocês possam dar a opinião de vocês, perguntar, tirar dúvidas, a gente possa fazer um bate-papo aqui e ser bem interessante essa aula nossa hoje, tudo bem? Aqui, vocês já conhecem, a Luana também. Essa aqui é a Fernanda, também é da nossa turma na faculdade e também está fazendo esse projeto com a gente aqui. E ele é o Juliano, também é aluno da faculdade. Ele é daqui de Diamantina, a Fernanda não. Ele estudou aqui no Colégio Tiradentes do quinto até o 3º ano. Esse aqui, pessoal, como eu disse para vocês, é um momento bem descontraído, um momento bem de bate-papo, de verdade. Se tiver dúvida, pode levantar a mão, perguntar, pode falar. Nós estamos aqui para tirar dúvida, para bater papo com vocês sobre essa informação que vai trazer com vocês agora, tudo bem? Bom dia. Boa tarde. Alguém conhece um pouco da história do açúcar? Sabe alguma coisa sobre o açúcar? Oi. Então, eu vou contar um pouquinho da história do açúcar. Como comecei ele. Na verdade, o açúcar, no início, ele não servia na culinária. As pessoas não usavam ele na culinária. Foi a partir de um general, ele chamava Niarcho, e ele foi encarregado de conquistar a Índia Oriental. Aí, quando ele chegou lá, mais os soldados, eles perceberam que os nativos usavam um tipo da cana-de-açúcar e era fermentável e parecia um mel. Aí, eles começaram
como frutose, de onde que vem, já ouviram? Não. Já estudaram, não? Também. Aí, vou explicar um pouquinho. Por exemplo, a frutose, o tipo de açúcar frutose, que vem da fruta. É fácil, o nome já fala, né? Por exemplo, a lactose, que vem de onde? Leite. Ela, que é o chá da junção da glicose com a galactose. Então, vocês percebem também que nesses antibióticos tem uns alimentos como as bebidas civilizadas. Muitas vezes, vocês vão encontrar lá o quê? Escrito frutose, né? Lá na bebida civilizadas. E vão achar o quê? Não é açúcar, não conheço isso, então isso não é açúcar não. Então, eu posso dizer que não é açúcar isso não. Então, está explicando isso para saber que em determinados alimentos, só pegar alguma embalagem, olhar se tiver algum nome desse, frutose, lactose, esses tipos, significa que tem açúcar, não é açúcar sim. Não precisa ter sido assim, açúcar, não, tá? Agora começa um pouco, nós vamos falar e a gente vai apresentando aí. Uma bola de sorvete contém 5 gramas de açúcar. Tá? Uma bola, tá? A gente vai fazer 35 gramas. O que são as ml? Vocês sabem pegar melhor. 2 colheres de sopa em casa. Deixa eu botar em pó. 20 gramas, tá? Que barras de açúcar. Nós vamos chegar. Quem está trazendo essa informação para vocês? Quando nós passamos o questionário para vocês, nós nos propomos a trazer para vocês algumas informações do quanto tem de açúcar em cada um desses alimentos que é comum para o consumo diário de vocês. Naquela latinha, 40 gramas somente de açúcar. Tudo bem? Isso é a mini? É a mini, aquela pequenininha. A outra não fala que é açúcar. Bom, pessoal, e aí? Ô Lima, mas peraí, como que eu vou saber o que é? E aí nós falamos, no questionário com vocês, nós falamos de alguma coisa que tem na alimentação diária de vocês. Fala, doutora. Tem uma açúcar que é mais escura, que ela é melhor para a saúde, porque ela tem muito sal. E a quantidade é a mesma, tá? Tá vendo? Repete de novo. Tem uma açúcar, ela é mais escura, que é branca, só tem muito sal. Fala mais alto. Tem uma açúcar, ela é mais escura, é que ela tem muito sal que é branca. A quantidade é a mesma para Que vem lá de maior parte tem Tasmania, isso. Tem um copo desde 200 ml, equivale a 3 colheres, tá? Cada colher 6 gramas, né? E a cerveja, né? A cerveja tem uma colher, ela não deixa de ter. Um copo de cerveja tem uma colher, uma cerveja de lata, então tem mais, né? De uma colher, é uma colher só. Esses biscoitos aí, maisena. 10 unidades de biscoito de maisena possui 2 colheres e meia, tá? 10 unidades. 1 unidade de pão de leite equivale a 2 colheres de pão de leite. Pão doce que vem de padaria, é doce. Aquele pão de doce macio. É isso. O francês já é aquele salgado. E o francês equivale a 2 colheres e meia. Uma fatia de bolo. Bolo simples. Esse bolo de dia equivale a 2 colheres e meia, tá? E aqui, 5, vamos prestar atenção, gente? 5 unidades de bala de hortelã. Porque muitas vezes a gente vai lá, na bala de hortelã não tem açúcar não, né? Nem sim, viu, gente? 5 unidades equivale a 2 colheres de açúcar. 6 colheres de sopa de arroz. Tem 1 colher e meia, tá? Lá, nós perguntamos ao regional da bala de couro, não foi? 10 unidades de bala de couro equivale a 4 colheres de açúcar, tá? 10 unidades. Aquele pacotinho vem com quantas unidades? O grande problema é o seguinte, é que o nosso organismo, ele é uma máquina perfeita, ele funciona
perfeitamente quando não tem nenhuma anomalia, nada que possa atrapalhar. E assim, o funcionamento ele tem o seu limite. À medida que a concentração de glicose ou de açúcar, vamos dizer bem direto, no tempo que nós estamos falando para vocês, desse açúcar que vai transformar em glicose no sangue, aumenta, à medida que essa concentração aumenta, a quantidade de insulina produzida vai sendo aumentada também. O açúcar, ele é basicamente fonte de quê, pessoal? De quê? De quê, filho? De energia do nosso corpo. E aí, você consome muita energia e não gasta energia. O que o nosso organismo tende a fazer? Armazenar, acumular. E aí, como que o nosso organismo, basicamente, a forma mais simples de armazenar energia? Em forma de quê? De gordura. Substitui o açúcar dos alimentos, naturalmente, doces. Ou seja, são as frutas, basicamente, como nós falamos aqui. Lembra que eu falei para vocês o açúcar das frutas? O tipo de açúcar contém das frutas, ele é absorvido mais lentamente? Então, mais lentamente vai cair essa cara. A gente vai estar fazendo com vocês essas medidas que foram feitas, os questionários que a gente pegou para vocês se preencheram. A gente pegou os valores, pegou a média da turma dos alimentos que foram mais, assim, né, consumidos, tá? E em maior quantidade. A gente vai estar mostrando a quantidade de açúcar que tem em cada um dos alimentos que vocês colocaram lá no console, tá? Bom. Passar para esse debate para vocês verem a quantidade, tá bem? Biscoitos recheados, lembra que nós falamos de biscoitos recheados? A maioria, já falei, biscoito, né? A segunda parte da turma diz que usam 2 vezes por semana. E em terceiro lugar, 4 vezes por semana, come biscoito recheado. O todinho, a maioria da turma diz que come 1 vez por semana. Em segundo lugar, come 3 vezes, toma 3 vezes por semana, é verdade, porque é líquido. Toma o todinho 3 vezes por semana. E em terceiro lugar, parte da turma toma 7 vezes por semana o todinho. O leite com achocolatado, que é o leite com aquele achocolatado em pó. A grande maioria diz que toma, também uma das marcas é Dodge, a grande maioria diz que toma 1 vez por semana. Em segundo lugar, pode ficar as pessoas que tomam 7 vezes por semana. E em terceiro lugar, as pessoas tomam 3 vezes por semana. O iogurte, em primeiro lugar, toma 1 vez por semana. Em segundo lugar, 7 vezes por semana. Mas o iogurte é bom, não tem muita coisa, não quero leite. Nós vamos falar isso aqui. Bom, é bom, Letícia, é bom essa informação. Porque antes de mostrar, eu vou perguntar para vocês, quantos vocês acham que tem aqui? Eu não tirar essa pergunta com vocês, tudo bem? O iogurte, então, primeiro, 1 vez por semana, segundo, 7. Mas, pessoal, lembrando que essas informações, como o Dante disse, vão ser cobradas de vocês depois, tudo bem? A bala, que é aquela bala de tubo, aquela bala de goma. A maioria diz que come 1 vez por semana. Segunda parte da turma, em segundo lugar, come essa bala 7 vezes por semana. E em terceiro lugar, come 2 vezes por semana. Os chicletes, a grande maioria da turma diz que come chiclete 7 vezes por semana. O chiclete é uma massa de chiclete. Outra come 1 vez, e a terceira vai 2 vezes por semana. O suco, que é aquele suco de coco, é o suco de caixinha ou de latinha. A maioria diz que toma 1 vez por semana. Em segundo lugar, tomam 7 vezes por semana. E em terceiro lugar, 4 vezes por semana. E os salgadinhos, os pacotinhos, bandanas, os chips, deixa para brindar o jogo. A maioria diz que tomam 2 vezes por semana. Em segundo lugar, tomam 1 vez por semana. E em terceiro lugar, tomam 7 vezes por semana. Tudo bem? Agora, pessoal, a gente vai passar uma informação prática para vocês. Eu vou pedir o Ana, mais Fernando e o Juliano para mostrar para vocês. O refrigerante, que vocês disseram aí, que muitos disseram que tomam 7 vezes por semana refrigerante. Qual que é a quantidade de açúcar que tem no refrigerante? O Ana vai mostrar para vocês ali. Primeiro, quem saberia chutar? Quem saberia dizer para a gente
Qual que é a quantidade? Bom, pessoal, olha lá. Então aqui, ó. Nessa latinha de refrigerante aqui, ó. Menor. Qual a quantidade de açúcar que vocês acham que tem? 46. Essa aqui, ó. Quem lembra? Quantas colheres? Qual a quantidade de açúcar tem numa latinha dessa? Você tá batendo o rosto? Pessoal, aquela latinha. De todo o produto que tem nessa latinha aqui, ó, essa quantidade aqui é de açúcar. Quase a latinha toda. Ou seja, a grande maioria do que você toma numa latinha dessa é de quê? Açúcar. Ali toma açúcar todinho. Toma açúcar. Pessoal, tomar o suco é melhor do que tomar o refrigerante? Olha aqui. Olha a informação que a gente trouxe para vocês. Qual é a diferença de néctar de fruta e do suco da fruta? O néctar da fruta é o açúcar. Açúcar. Só para vocês terem uma ideia da quantidade de açúcar que vocês estão consumindo quando consomem um potinho desse aqui. Deixa eu falar, tá? Tudo bem? Vira a comparação? Só açúcar, só muda a cor.